Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta sobre arco. E essa pergunta pode ser transferida para o instrumento também, tá bom? 4 coisas a respeito disso. Perguntou certa vez um cliente que veio aqui no ateliê, né? Ele fez a pergunta: como você explica a diferença de valor de um arco chinês e de um arco de autor, ter toda essa diferença? Como você explica isso? Eu vou tentar responder, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Recados rápidos que eu preciso transmitir: podem nos enviar instrumentos de onde vocês estiverem para ajuste. Basta entrar em contato aqui no WhatsApp que está na descrição, tá bom? E vocês podem enviar de onde estiver. Esse violino mesmo nós recebemos, agora nós vamos abrir, executar o serviço. Você recebe um vídeo meu explicando o trabalho feito e lhe envio o instrumento, tá bom? Bem ajustadinho, ou seja, de onde você estiver, você pode ter seu arco inclinado, seu instrumento ajustado, restaurado aqui por mim no ateliê. Bom, vamos para a pergunta: como você explica a diferença de valor de um arco chinês para um arco de autor? Na verdade, essa pergunta ela é um pouco absurda, o que não tem problema. Na verdade, ela é muito absurda, né? Por quê? Porque é a mesma coisa que eu entrar numa agência de automóveis de alto luxo, aqui em São Paulo às vezes, né? A gente passa em algumas regiões que você vê aquelas BMWs de 2, 3, 4 milhões, Ferrari, tal. Você entrar numa importadora da Rolls-Royce e perguntar como você explica a diferença de um carro popular ser tão mais barato. É uma pergunta um pouco absurda, né? Por exemplo, eu ir numa imobiliária que vende aquelas mansões em condomínios fechados e perguntar como que você explica a diferença de valor. Nossa, uma casa dessa custa 10, 15, 20 milhões e uma... É evidente, é evidente. Mas às vezes, para quem está começando nessa área, não entende bem, né? Eu vou tentar explicar aqui. E eu sempre digo, né, para os meus alunos, para os caros clientes que nos acompanham, e vocês podem observar isso: explicar o óbvio é difícil, né? Quando que você sente falta do oxigênio? Quando não tem. É mais ou menos isso, porque é uma coisa óbvia, né? Então, explicar o óbvio é mais difícil. Então, eu separei 4 pontos para tentar explicar, né, como eu diria essa diferença de um arco de autor, de arquetaio, para um arco chinês, e vale para um instrumento também. A primeira das diferenças é a diferença econômica, a diferença da economia. Literalmente, economia da nação, o sistema econômico. Você pega, por exemplo, uma economia igual a chinesa, né? Eu não sou economista, mas eu leio sobre o assunto. Então você tem uma mão de obra ali muito grande, uma população muito grande e pátios fabris com direitos trabalhistas completamente diferentes dos nossos. E você tem processos completamente industriais. Por exemplo, às vezes para curvar um arco, eles utilizam prensas industriais que têm 10, 15, 20 metros, colocam ali diversas baquetas em 20 metros assim, e ali prensa com calor, né? Ou seja, você tem uma diferença econômica para princípio de conversa. Então não tem como você comparar. São coisas diferentes. Então a primeira coisa, né, respondendo quem perguntou, como você explica a diferença de valor? Na verdade, né, até a pergunta está mal formulada. Mais uma vez, não tem problema nenhum. Como você explica a diferença de valor? Uma coisa é valor, outra coisa é preço. São 2 elementos completamente distintos, né? Valor é o valor intrínseco que está ali. Preço é a cotação que pode mudar ou não, né? Às vezes você tem o mesmo arco que estava, por exemplo, um arco chinês econômico,
300, 400, 500 reais atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, e de repente ele teve uma promoção para 450. Isso é o preço, o valor é o intrínseco do que ele vale, tá bom? Então, viram como assim, é uma coisa que já foge até nessa questão da loteria. Em qualquer questão é assim, tá bom? Espero que eu esteja conseguindo me expressar bem. Então, a primeira diferença é a diferença econômica. Segunda diferença é que a gente tem que entender a diferença de um produto industrial para um produto artesanal. Eu sempre falei aqui, existem fábricas, oficinas e ateliês. São processos completamente diferentes. Você tem violinos de fábrica, que são produzidos industrialmente. Valem a pena ser ajustados? Com certeza. Tá? Você tem instrumentos de oficina, instrumentos de ateliê. Todos precisam passar pelos ajustes. Até aí vocês já conseguem compreender que é um mundo completamente diferente. Então, comparar um com o outro não dá. Às vezes não, quase sempre, um luthier, quando vai construir um instrumento, ou um arquiteto, quando vai construir o arco, gasta só de material mais do que um instrumento pronto que a gente vê sendo vendido, né? Inclusive, aproveito para comentar uma coisa que não é por mal, né, quem fez essa pergunta, e às vezes também quem fala o que eu vou reproduzir aqui, né? Às vezes eu recebo contato, como eu já disse, nosso contato para envio para ajuste está aqui na descrição. Às vezes eu recebo contato assim, Felipe, eu quero um violino de luthier, quero um violino de autor, né? Tudo bem. Aqui no ateliê a gente trabalha apenas com ajustes e restauros. Venda de instrumento eu trabalhei muito tempo. Atualmente não estou trabalhando. Pode ser que se você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns anos eu esteja vendendo instrumento, mas já tem alguns anos que eu não vendo instrumento. Apenas faço ajustes e restauros. Então, voltando para cá, tá bom, eu quero um instrumento de autor. Aí tá bom, eu explico que eu não vendo, mas falo que posso indicar, né? Qual média de valor você procura? Por quê? Eu consigo indicar dentro da média que a pessoa estiver procurando, certo? Normal. Você fala assim, você vai mais uma vez o exemplo, numa imobiliária, eu quero uma casa. Tá, que tipo de casa você está procurando? Uma casa de 100 mil reais ou uma casa de 100 milhões, né? Para a pessoa poder te guiar. Aí às vezes, quando a pessoa me pergunta, fala assim, eu quero um violino de autor. Qual média de valor está procurando? A pessoa fala um valor que é mais em conta do que um violino de fábrica industrial. Falo, o que precisa? O que é interessante? A gente entrar e aprender esta realidade. Está completamente fora da realidade. Como que um luthier vai adquirir madeira europeia, pagando em euro, pagando mais de 60% de importação, IOF, quando traz esse material, né, quando manda o dinheiro para lá, pagamento para fazer tudo à mão, ferramental, bancada, fazer tudo à mão, 100% artesanal, dedicar meses naquele instrumento e cobrar um valor que às vezes é inferior a um salário mínimo. É impossível. Então quem fez a pergunta às vezes não conhece, não é nem a realidade da loteria, mas a realidade econômica, né, da nação. Não tem como você entrar numa agência de alto luxo e achar que vai pagar 10 mil reais numa Ferrari, né? Talvez esse valor você não pague nem, imagino, né, que você não pague nem a pastilha de freio. Então é a mesma coisa, tá bom? Por isso que eu estou explicando para vocês nessa questão 2, fábrica, oficina e ateliê, que são coisas diferentes. Cada vez mais que eu vou fazendo esse vídeo, os caros amigos vão assistindo, né? A gente já percebe quão absurda é a pergunta do início. Vai ficando cada vez mais absurda. Como você explica a diferença? Assim, é auto-evidente, né? É auto-evidente. Então, você tem essas 3 questões. Tanto é, antes de eu entrar na terceira questão, que quando eu fiz um vídeo aqui, o que avaliar na hora de comprar um instrumento, a primeira coisa que eu falo é o valor que você vai investir.
né? Eu quero investir um valor que é menor do que um salário mínimo. Não tem problema nenhum. Tem violinos para isso e vale a pena ajustar. Esses dias mesmo eu ajustei um violino de laminado, que não tem problema nenhum, enviei para o músico. Mas o que acontece? O seu nível de exigência vai ser de acordo com o que você investe. Certo? Você não tem como exigir isso se for um violino simples. Ele precisa ser ajustado, tem que ter alguns conformes, mas o nível da exigência vai de acordo com o que você precisa, tá bom? Então, se você pode até enviar esse vídeo para os amigos seus que precisam dessa informação, precisam entender que a loteria ela está dentro da realidade econômica, né? Simples assim. Bom, falei essas 3 questões dentro da questão 2. Para finalizar, terceira diferença, né? Como você explica a diferença de valor de um arco de arquetáio para um arco industrial? Qualidade. A qualidade da mão de obra. Você tem ali tudo feito à mão. Você tem ali normalmente ateliês, normalmente, tá? Não estou querendo ofender ninguém com isso. Trabalha uma pessoa ali, né? Normalmente. Então o que acontece? Ele pega a madeira, né? Corta o bloco de madeira. Quantas vezes eu fiz isso, né? Cortei desde o bloco da madeira, lapida tudo, a madeira, faz tudo à mão, né? Enquanto se você entrar em contato com uma fábrica industrial chinesa, você pode falar assim, quantos arcos você quer? Eles até te passam as opções de valor. Eu tenho essa opção com 100 unidades, com 500, com 1000, com 10. Você fala assim, eu quero 100 mil, tá bom. É para já. O container está pronto, é só levar. Né? Falei 100 mil, é isso mesmo, às vezes até mais. Agora, se você falar para um arquetário que você quer 4 arcos para um quarteto de cordas, você já vai ter que esperar bastante. Porque a produção média, pelo menos era assim, a minha produção quando eu construí arco. Hoje eu estou me dedicando a ajustes e restauros. Quando eu tinha que fazer o talão artesanal também, era um arco por semana. Então, vocês viram como essa pergunta vai ficando, na medida em que eu estou explicando para vocês, vai ficando cada vez mais absurda, né? Assim, é evidente a diferença, né, de valor, é evidente. E então a qualidade empregada ali, você encomendou, você escolheu, você tem um material feito à mão. E quarta questão para a gente finalizar, a exclusividade. Você tem uma exclusividade, você encomendou um material feito à mão, artesanal para você, né? Às vezes o músico vai lá e escolhe, eu quero o talão assim, eu quero isso. Foi feito à mão, de um indivíduo para outro indivíduo, sem processos industriais. Vamos dizer assim, tudo que pode ser feito à mão é feito à mão, tá bem? E, para a gente finalizar, exclusividade é o que nós empregamos nos nossos ajustes. Por exemplo, esse violino mesmo que foi enviado, tudo artesanal, tudo feito à mão. Isso aqui, esse trabalho é um trabalho de exclusividade. Por isso, todos os nossos trabalhos aqui, independente se o instrumento é industrial, se ele é de fábrica, oficina, ateliê, vou repetir para ficar claro, eu ajusto todos os instrumentos, desde os iniciantes até os profissionais. Eu atendo todos os músicos, desde os iniciantes até o profissional, não faço acepção nem discriminação, se o músico é profissional ou não, se o instrumento é estudante ou não. Eu atendo todos eles, e todos eles, mesmo que o instrumento não seja artesanal, o nosso trabalho é artesanal e tem exclusividade, tá bom? Então, quem perguntou, eu espero que eu tenha conseguido contemplar a sua resposta, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição.